Olá, como é uma pessoa feliz para você? Para mim, é uma pessoa que tem gato, e esse é o meu. Bem, gente, brincadeira à parte, vamos ouvir o que o Augusto Cury, psiquiatra, grande pesquisador brasileiro, né, ele tem a dizer. Uma pessoa feliz não é um gigante, mas alguém capaz de transformar em adubo a própria fragilidade, de usar seus problemas como desafios e de abrir o leque dos pensamentos quando o mundo parece desabar sobre ela. Então, é isso que Augusto Cury fala. E olha essa imagem de felicidade. Tem um balão, um dia colorido, né? Isso representa bastante a felicidade, conforme a gente pensa. Mas, se a gente for ver a felicidade, né, o que é uma pessoa feliz, segundo Augusto Cury, olha só, é um dia chuvoso e a pessoa desenhou um sol radiante, bonito, sorrindo na janela. Então, se aquela pessoa estava triste, se aquela pessoa, né, o ambiente onde ela estava ruim, essa pessoa, num simples desenho, fez essa modificação, né, de naquele momento enfrentar uma possível tristeza, aquela fragilidade do momento, e transformou numa coisa simples e ainda por cima postou na internet quanto significado isso tem, né? Então, assim, são pequenas coisas que faz a diferença, é como a gente enfrenta as situações. E essa mesma transformação que o Augusto Cury ele está falando, na fé católica, nós também temos, né, essa ressignificação de um problema, essa transformação mediante, né, a cruz. A gente sempre acompanha a cruz. Então, a nossa dor não é vazia, a gente não fica perdido numa escuridão, né? Porque nós temos as virtudes teologais, que é a fé, que vai melhorar, aquela situação não vai durar para sempre. E junto com a fé vem a esperança de dias melhores. Então, a gente não fica preso naquele problema, porque a gente sabe que, né, a gente tem esperança que vai haver dias melhores, que vai vir uma solução, a gente trabalha em busca da solução, mas com esperança. E a caridade, que é o amor. Então, dessa maneira, nós ficamos resilientes. O que é resiliente, né? É ter um problema muito ruim, quase que destrutivo, mas a gente se recupera fácil dos baques da vida, né? E a caridade, o amor, também, né? Esse amor que se estende a olhar para o próximo. E a Igreja Católica nos ensina, né? O cristianismo ensina você não ficar olhando para o seu próprio umbigo, porque às vezes você está com um problema muito sério, não está conseguindo resolver, mas quando você olha para os problemas alheios, caridade, né? E tentando ajudar outras pessoas, você acaba sendo ajudado, seja por uma inspiração, seja mesmo por conhecer pessoas, né, por sair de você mesmo e buscar ali alternativas. E nós temos pessoas na igreja, como exemplo dos santos, né, são essas as pessoas que passaram por situações assim diversas. Então, eu vou falar de alguns, não vou falar de todos que estão na foto, mas, por exemplo, aqui no Brasil, a irmã Dulce, né? Ela era perseguida porque ela estava ali dando comida aos pobres e tinha político tentando tirar proveito. E se ela, né, que situação, se ela falasse assim, não, tudo bem, vou me aproveitar disso, as pessoas podiam falar mal. E querendo, né, fazer uma campanha política em cima dela, um político na frente de todo mundo vai e fala assim, se eu ganhar, o que você quer de mim? Aí ela falou assim, eu quero um hospital para o meu povo. E conseguiu, né? E ele teve mesmo, ele ganhou a eleição e teve que fazer esse hospital. Da forma que ela colocou, ela não apoiou um partido, mas também, né, ela soube tirar de uma situação, daquela pressão que ela estava vivendo ali,
né? Sem contar que ela lidava com crianças de rua, moradores de rua, as ameaças, né, de todo dia. Mas eu tenho certeza que a irmã Dulce, assim como Santa Teresa de Calcutá, eu falei irmã Dulce, mas é Santa, né, Santa Dulce dos pobres. Assim como Santa Dulce, Santa Teresa de Calcutá, que também lidava com pobreza, só que lá na Índia, né, com a marginalidade, com político, com pessoas do mundo inteiro botando o olho, inventando mentira. Se elas fossem pensar que quando no dia seguinte podia encontrar um aidético, que podia encontrar uma pessoa num surto de drogas e matar elas, se elas fossem pensar nessas coisas, elas ficariam paralisadas no medo, né? Como algumas pessoas falavam, você tá doido? Você não pode fazer isso, né? Mas elas continuaram. Por quê? Não é que elas não tivessem medo, mas é que elas não pararam no medo. Isso é resiliência, né? Isso é resiliência. Santa Faustina, São Padre Pio, São João da Cruz, são santos que, por exemplo, dentro da própria igreja, sofreram humilhação, perseguição, humilhação pública, né? Uma pressão emocional muito forte, deboche. E, no entanto, eles não pararam de fazer o bem, não se voltaram contra a igreja, né? Pelo contrário, com fé e esperança, eles, né, esperavam por dias melhores e continuavam a fazer suas obras espirituais e suas obras, né, de misericórdia corporais. Então, né, as obras de misericórdia eles não pararam de fazer, nem espirituais nem corporais. Nós temos, por exemplo, o beato Carlos Acuti, que morrendo, né, de câncer, o que ele podia fazer numa cama? Vocês vão dizer, nada, mas ele fez. Ele doou toda a sua dor, né, pelo Papa que estava naquele momento em vigência. Ele ofereceu aquela dor pelas almas do purgatório, pela igreja. Então, assim, e o que ele fazia? Sua mãe estava dormindo, ele pedia para as enfermeiras não fazer barulho. Então, ele estava morrendo de dor, mas ele deixava a mãe dele dormir sentada na cadeira para não acordar e não, sabe? Então, assim, olha que doçura, né? Ele podia fazer um chilique que estava com dor, que só tinha 15 anos, mas não, ele não fez isso. Nós temos os mártires, né? Os mártires japoneses viviam escondidos, antes, né, do martírio, viviam escondidos, vivia a fé, né? Numa época que o Japão era proibido. Vivia uma tensão, porque na hora que eles fossem descobertos ia acontecer o que aconteceu, foram mortos, né? Mas eles viveram tão bem a fé que quando eles foram presos, todos foram seguindo eles, né, dos homens, e foram felizes e foram louvando, mostrando assim um exemplo para aqueles que ficavam, né? E por último, Santa Rita de Cássia, que quando era casada, teve a paciência de um marido muito difícil, seus filhos também. Depois eles morreram, ela foi para o convento. No convento, né, ela teve muita fé e esperança e caridade com as irmãs que não acreditavam nela, né? Mas Deus fazia sinais porque ela tinha fé. Assim como na nossa vida, Deus também faz sinais. Aí você deve estar se perguntando, mas quando eu suporto um problema e quando eu passo por um problema, que sinais Deus está fazendo? Bem, primeiro que Ele está fortalecendo a sua alma. Através dessas tribulações, é uma forma da gente, de vez de resmungar, dizer, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Mesmo que a gente também diga, Jesus, tem de piedade de mim. Mas é uma forma, né, da gente provar o nosso amor por Ele. Outra coisa também é que, às vezes, a gente não percebe, mas tem muitas pessoas ao nosso redor e, para elas, nós somos um sinal de Deus. Então, quando a gente vai vencendo uma tribulação, quando a gente tem uma vitória,
Essa vitória não é só nossa, ela é também um reflexo de Cristo para outras pessoas. Uma pessoa feliz não é uma pessoa que tem muitas coisas, não é uma pessoa que está sorrindo o tempo inteiro, não é uma pessoa que não tem problemas. Uma pessoa que sabe ser feliz, que é feliz, são aquelas pessoas, talvez você conheça muitas delas, que ao seu redor pode estar até sorrindo, que te trata bem, que até te consola. Mas se você for ouvir, né? Se você tiver a coragem de perguntar como que você está, se você reparar nessa pessoa e ver que às vezes ela está sorrindo, mas não está feliz, e perguntar como vai a vida dela e descobrir as tribulações que ela está passando, e você vai falar como que essa pessoa está de pé todo dia. Isso é uma pessoa feliz, que não deixa o problema transformar a pessoa. A única coisa que tem que ser transformada é o problema. O problema é transformado. Mas tem pessoas que passam por um problema e aí ficam amargas, e aí fica com ódio de todo mundo, e aí deixa de ir para a igreja, e aí desconta em todo mundo a frustração, desconta em todo mundo tudo, ninguém mais presta. Uma pessoa feliz, ela sabe que os problemas são passageiros, mas a forma que a gente trata o outro, ou como a gente trata a gente mesmo na própria vida, isso aí reflete um dia, né? Um dia vai refletir isso lá na eternidade. Porque se a gente vai se preenchendo de amarguras, de raiva, rancor, se a gente não sabe transformar esse problema dentro da gente, né, em algo positivo, e sim, é possível, né? É possível. Com Cristo, a gente tem que ressignificar tudo com Cristo, por Cristo e em Cristo. Jesus não sofreu à toa, ele sofreu pelos nossos sofrimentos. E quando a gente une a nossa dor com a dor de Cristo, como que eu faço isso? Oferecendo todo dia o que você faz. Deus nosso Pai, te ofereço todo dia minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimento, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus. Então, quer dizer, você vai entregando a Jesus, falando, olha, isso aqui é o que eu tenho para hoje. Só as coisas ruins. Mas Jesus, em troca, ele nos dá a misericórdia. E aí vem a fé, a esperança, a caridade. Caridade, e assim a gente vai seguindo a vida feliz, que é um estágio permanente, mas não uma euforia. Não é felicidade, tem gente que confunde com euforia, que é outra coisa. Até a próxima, pessoal. Tchau!